Olá, bebezão! Vamos trabalhar hoje com a aula 22, Interferências de ondas bi e tridimensionais. Livro 5, Física 3. Vamos lá. A gente tem aqui algumas propriedades que a gente vai aproveitar e relembrar um pouquinho. Então nós vamos começar aqui com refração, que é a propriedade que a gente tem de mudança de velocidade da minha onda quando as características de propagação são mudadas. Então, eu tenho uma mudança nessa velocidade quando a gente muda de meio. Essa mudança de meio pode ser, por exemplo, no caso da água, de uma mudança de profundidade. Então, mexi na velocidade, eu vou ter uma refração. Lembra que na refração a gente vai manter a frequência sempre constante. A segunda propriedade que eu queria te lembrar, o segundo fenômeno, seria a dispersão. Professor, o que é essa dispersão? A dispersão seria o espalhamento, a separação das cores. Então, quando a gente tem a dispersão da luz branca, eu vou te falar que a luz vermelha é a que menos se separa, que menos desvia, e a violeta é a que mais desvia na hora dessa dispersão. Então, dispersão, espalhamento das cores que a gente tem das luzes. Depois disso, eu vou te mostrar o fenômeno da difração, que é a propriedade da nossa onda de contornar obstáculos. O obstáculo que a minha onda vai contornar, ela deve ter uma distância, uma dimensão menor ou igual ao comprimento de onda. Deve ser dimensões próximas do comprimento de onda. Na hora que eu tenho a difração, que a minha onda está vindo aqui, a fenda por onde eu vou estar tendo a difração, ela vai se comportar como se fosse uma nova fonte emissora de ondas, que eu vou te chamar de princípio de Huygens. Ainda quando eu tenho a difração, as frequências que eu vou ter na difração, a frequência mais baixa, ela consegue contornar melhor os obstáculos, ela sofre melhor uma difração do que as frequências mais altas. Por isso que quando a gente tem estações de rádio, a rádio de frequência mais baixa, a AM, ela consegue contornar obstáculos melhor do que a rádio FM. Então, difração é a propriedade da nossa onda em contornar obstáculos. Na difração, a gente já falou, o princípio de Huygens estabelece que cada fonte se comporta, na hora que eu emito essa onda e ela passa por uma fresta, essa onda se comporta como se fosse uma nova fonte emissora, essa fresta, e aí a gente entra com a interferência. Quando duas ou mais ondas se misturam, a gente vai ter a ideia de interferência. E a gente vai generalizar aqui no aspecto. Quando essas ondas interferirem para o mesmo lado, eu vou dizer para você que eu tendo duas para o mesmo lado, eu vou ter uma interferência construtiva. E eu vou generalizar. Número de encontros pares vão me dar onda construtiva. Número de encontros ímpares vão me dar interferência do tipo destrutiva. E aí, eu posso ter essa interferência acontecendo com várias ondas. Observa, por favor, esse vídeo. Eu tenho aqui duas fontes de geração de ondas. Quando eu crio ondulações com apenas uma fonte, elas se propagam de forma circular pela água. Mas se eu usar uma segunda fonte de geração de ondas, então podemos perceber um padrão interessante. Esse padrão é criado pela interação entre as ondas que partem das duas fontes. Quando acontece o encontro de cristas com cristas e vales com vales das duas ondas, a amplitude da onda aumenta. É o que chamamos de interferência construtiva. Mas quando a crista de uma onda encontra o vale da outra onda, acontece a interferência destrutiva, e o resultado é uma região com amplitude nula, ou sem oscilação. Então a gente vai generalizar essa ideia aqui da refração em função do seguinte: todas as vezes que eu tiver um encontro par, eu vou ter interferência do tipo construtiva. Toda vida que eu tiver um encontro ímpar, eu vou ter uma interferência do tipo destrutiva. E aí a gente pode generalizar isso através dessa figura. Percebe que aonde eu tenho uma fonte, eu vou falar para você que eu tenho zero. Aí, uma para cima e uma para baixo, destrutiva.
no meu segundo encontro, construtiva, ímpar, destrutiva, par, construtiva, encontro ímpar, destrutiva, encontro par, construtiva, e assim sucessivamente. Então a gente vai deixar esse padrão dizendo para você que todas as vezes que nós tivermos um encontro dessas ondas com um encontro par, eu vou ter construtiva, um encontro ímpar, a gente vai ter ela destrutiva. E quando nós temos a propriedade das minhas ondas de contornar obstáculos, de sofrerem a difração juntamente com a interferência, com a combinação dos dois fenômenos, eu posso ter a região da interferência luminosa, e aqui eu vou te dizer que esse é o experimento da fenda dupla de Young, ou difração na fenda dupla. Eu tenho uma determinada onda que está sendo emitida aqui, com um certo comprimento de onda. Ao passar por essa fresta, ao passar por essa fenda, eu vou ter um desvio e essas ondas vão me interferir, me dando um padrão que, em frente à franja, eu sempre vou ter uma interferência construtiva, que eu vou falar para você que a gente vai ter um máximo de intensidade. Vou ter uma região clara. Aí, ao lado da fenda principal, para cima ou para baixo, quando eu tiver os meus encontros ímpares, eu vou ter um mínimo de intensidade, eu vou ter uma região de escuridão. Eu vou ter uma interferência do tipo destrutiva. E aí a gente vai te falar que o comprimento dessa onda que deu origem, ela vai ser dada por duas vezes. As distâncias verticais, distância entre as fendas, vezes a distância da fenda central até onde vai ser o meu ponto de interferência, sobre o número da fenda que deu a interferência, o número da fresta de interferência. Então eu fico dizendo para você que eu vou ter franjas claras, que vão ser as pares, e franjas escuras. No meu caso aqui, repara que o encontro está dando na terceira franja, meu N então vai ser o 3, e o meu X é a distância horizontal, a distância de onde eu estou tendo as fendas até onde eu vou ter o anteparo que terá a formação das franjas. Então o experimento da fenda dupla de Young, ele reúne a difração, que é a propriedade da nossa onda de passar pelos obstáculos, contornar esses obstáculos, com a interferência, me dando um padrão de franja clara, ponto de máxima construtiva, N é par, franja escura, ponto de mínima interferência destrutiva, o nosso N é ímpar. Uma outra propriedade que a gente vai ter das ondas vai ser a polarização. Quando eu tenho uma onda que está vibrando transversalmente, eu posso pegar essa onda e passar, por exemplo, ela por uma fresta, que eu vou chamar de um polarímetro. E aí eu faço ela ficar vibrando em uma só direção. Quando isso acontece, eu te falo que eu estou polarizando a minha onda. Então, polarizar é eu eliminar algumas direções ou uma direção de vibração e deixá-la vibrando numa única direção. E aí entra o que nós temos chamando de lei de Malus. A intensidade da luz polarizada, a intensidade da luz na saída, vai ser a intensidade da luz não polarizada na entrada, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo formado entre o polarizador e o analisador. Se eu faço uma dupla polarização, eu elimino a minha onda. Então, observa na imagem, eu teria aqui a ideia de uma onda que está vibrando transversalmente. Eu coloquei essa onda através de uma fresta e eu deixei ela vibrando agora de uma única forma. Se eu passar uma segunda fresta que forme 90 graus com a primeira, que o ângulo entre os dois seja 90, cosseno de 90 é zero. Acaba a minha onda, eu não tenho mais onda. Repara que eu tenho uma região mais clara, quando eu boto um polarímetro eu deixo a situação mais escura, quando eu boto outro polarímetro também, mas quando eu intercedo os dois, acaba a minha onda. Então, polarizar é eu eliminar uma das direções de vibração da minha onda, mas essa direção do polarímetro não pode ser de 90 graus. E aqui eu tenho algumas imagens para te mostrar a polarização. E vamos agora resolver alguns exercícios. Página 66, nosso exercício aqui de número 1 diz:
Um fio de cabelo, ele intercepta um feixe de laser. Perceba que ele me deu aqui a ideia de uma dimensão muito pequena, olha, um fio de cabelo. Ele vai interceptar um feixe de laser e atinge um anteparo conforme a figura. Nessa situação, forma-se no anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas. O que é que ele está me dizendo aqui? Que eu vou ter a situação em que eu vou ter uma região clara e escura. Ei, mas isso aqui é o experimento da fenda dupla de Young. Então, na hora que eu digo para você que eu estou tendo aqui uma região clara, uma franja clara, e logo em seguida eu vou te falar que eu tenho uma franja escura, isso aqui é o experimento da fenda dupla de Young. Professor, o que é que acontece? Meu laser chegou aqui. Aí ele encontrou o fio de cabelo. O que é que ele vai fazer? Ele vai contornar o fio de cabelo, mas agora ele não segue mais continuamente. Então ele vai dar regiões claras e vai dar regiões escuras. É uma mistura da interferência, mas a principal causa disso foi o quê? O fato da luz, do laser, contornar o fio de cabelo. Então nós temos a difração, seria o experimento de Young. Nossa segunda questão. A luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia sem haver transporte de matéria. Perfeito. Agora, o que é que acontece aqui? Nós temos uma pequena diferença entre essas duas ondas. Luz e som. Ambos são ondas, de fato. Porém, o que é que acontece com a luz? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética, ela é transversal. E por ela ser transversal, ela poderá ser polarizada. Na hora que eu te coloco o som é uma onda mecânica e as ondas mecânicas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. No caso do som, o som é uma onda mecânica e longitudinal. Ele só tem uma direção de vibração. Por isso, o som não pode ser polarizado. O som é uma onda mecânica, perfeita, e pode ser polarizado? Não, o som é uma onda mecânica e não pode ser polarizado, show. Enquanto a luz é eletromagnética e pode ser polarizada, sim, a alternativa B é a nossa resposta correta. Nossa questão 3. A fotografia feita sobre a luz polarizada é utilizada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um poraloide, seria a nossa refração, ou refletida por uma superfície. Então eu posso polarizar por reflexão ou por refração. No nosso caso aqui, está por reflexão. Nessa situação, o ângulo formado entre o raio de luz refletido, e o refratado é de 90 graus. E o nosso ângulo de reflexão, ele é de 30 graus. Quem é o índice de refração da nossa lâmina? Bebezão, vem cá. Na hora que eu pego aqui a superfície com a reta normal, eu vou ter que ter um ângulo de 90 graus. Esse cara é 30. Então esse pedacinho tem que ser 60. Mas a condição para que eu tenha essa polarização
é que a luz refletida e o refratado e o polarizado, né, o polarizado e o refratado seja de 90. Se eu já tenho 60, esse cara é 30. Ah, então esse aqui é 60. Mas ângulo de incidência é igual de reflexão, esse também é 60. E aí a gente vai usar a lei de Snell. Índice de refração do meio 1, seno de I, vai ser índice de refração do meio 2, seno de R. Eu estou vindo do ar, com um seno de 60 graus, indo para o interior da lâmina, para refratar com um ângulo de 30 graus. O N do ar vale 1. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Quem é o N da lâmina se o seno de 30 vale 1/2? Então, o N da lâmina vale raiz de 3. Nós temos a alternativa A como correta. E finalizando, nossa questão de número 4. Na montagem de um experimento da fenda dupla, aquele experimento de Young. Então, o que é que eu vou te falar já? O comprimento de onda das ondas que deram origem a essa fenda dupla, essa interferência na fenda dupla, vai ser dado por 2 vezes o produto das distâncias verticais pelo número da minha franja de interferência vezes a distância horizontal. Então, a gente vai estar usando essa relação aqui para resolver a nossa questão. Muito bem. A minha distância, que eu gosto de chamar do Hzinho, ele está falando para mim que vale D, que está sendo igual a 15 comprimentos de onda. Minha distância maior, ele chama de Hzinho. E a minha distância horizontal vai ser o D. Bom, aí ele diz, na montagem do experimento da fenda dupla, foi realizado conforme ilustrado na figura seguinte. Para uma distância de 15 lambda, com esse Dzinho muito maior do que D, pode-se afirmar que o nono máximo, vamos lá, N ímpar mínimo, que é destrutiva, franja escura. N par máximo, franja clara. Como eu estou querendo achar o nono par, eu estou querendo achar quem é o nono número par que não conte com zero. Por que eu não conto com zero? Porque zero não saiu ainda da fonte. Então, olha só, o que eu vou ter? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Professor, esse nono número par corresponde ao número 18. Então, vamos fazer aqui a nossa substituição agora. Eu vou te falar que o comprimento de onda seria essa distância aqui, vai ser 2 vezes, cadê o meu Hzinho? É 15 lambda. Quem é a altura da interferência até aonde está a minha franja? Augusto, por que essa está aqui? Cara, na hora que a onda vem, que ela sofrer a interferência, ela vai juntar bem aqui. Por isso que o H é de onde eu tenho interferência até a parte central. Aí ele está mandando eu chamar esse H de H minúsculo. Como eu quero o nono número par, e minha distância horizontal vai ser o D. Professor, eu posso pegar comprimento de onda com comprimento de onda e simplificar. E aí eu vou te falar aqui. Duas vezes 15 vezes o H vai ser igual a 18 vezes D.
Quem é que vai ser o H, tio Augusto? 18D sobre 30. Vamos simplificar esse negócio aqui por 6. (3D sobre 5). Letra C. Um abraço, bons estudos e até breve.